Mas vamos lá, né? Então, hoje eu gostaria de começar, então, esses nossos encontros sobre filosofia e cultura. Eu vou seguir, né? Eu vou fazer a exposição a partir do pensamento do padre Henrique Cláudio de Lima Vaz. Né? O padre Vaz foi um jesuíta, né, mineiro, e teve uma relevância muito grande no sentido dos estudos filosóficos no Brasil. Foi professor na Universidade Federal de Minas Gerais, né, e também na Faculdade Jesuíta de Minas. Né, ele tem uma obra intelectual extremamente extensa que ainda está sendo editada e publicada. E, enfim, Padre Vaz, ele deu com certeza uma colaboração muito grande, repito, para os estudos filosóficos, né? E além disso, nós vemos que, de fato, há ali toda uma peculiaridade no seu pensamento. E nesse seu livro, então, né, tem um livrinho dele, da Edições Loyola, chamado, né, Experiência Mística e Filosofia na Tradição Ocidental. Então, assim, é lógico que nós podemos abordar essa relação entre filosofia e mística a partir de dois aspectos, ou de duas perspectivas. Nós podemos analisar do ponto de vista histórico, vendo se historicamente, ali nesse contexto da história da filosofia, houve ou não houve uma certa inter-relação de mística com filosofia. Então, enfim, pode ser feita toda uma análise histórica, ou também é possível analisar essa questão a partir do ponto de vista sistemático. Né? O que eu pretendo fazer aqui é, primeiramente, contextualizar a questão a partir desse livro do Padre Vaz. Isso não quer dizer que eu vou explicar o livro inteiro, cada parte, não é isso? Eu vou pegar algumas ideias, alguns pontos que me parecem extremamente interessantes, principalmente, né, hoje eu vou tratar ali o que ele fala na introdução e uma parte ali do primeiro capítulo, e na próxima live, enfim, eu vou continuar isso e vou finalizar. E aí, a partir disso, nós vamos então pegar alguns autores que, no contexto filosófico, estabeleceram um certo diálogo, uma certa relação entre filosofia e mística. Né? E aí, evidente, vamos passar ali, por exemplo, por Platão, por Plotino, por Santo Agostinho e outros. Tá? Eu pretendo ir tratando de alguns autores, por isso que vai ser várias lives, né? Isso vai demorar, e vai sendo gravado, enfim, ficando disponível no canal. Mas eu pretendo chegar passando ali pela Idade Média, alguns autores também modernos, né? São João da Cruz, por exemplo, Santa Teresa, e chegar pelo menos até Edith Stein, por exemplo. Né? E Jacques Maritain. Então, tem alguns autores que me interessam de maneira peculiar. Isso não quer dizer que eu pretenda tratar aqui de uma história da mística, né, de uma maneira totalmente exaustiva, não é isso. Eu pretendo justamente analisar a mística em relação à filosofia, porque poderia ter outras abordagens, como o próprio Padre Vaz chama a atenção no livro dele, né? Então, essa relação de mística e filosofia, ela está dentro mais do contexto daquilo que se chama de mística especulativa. Mas, no seu livro, o padre também mostra que existiu também nesse contexto da tradição ocidental uma mística mistérica e uma mística profética. Né? Depois nós vamos delimitando, enfim, os conceitos. Bom, na introdução do seu livro, a primeira coisa que o padre Vaz chama a atenção, e ele gosta de fazer muito isso, né, em outras obras ele também faz, é chamar a atenção para o que ele especifica aqui, porque ele especifica como deterioração semântica das palavras, né, dos conceitos. Ou seja, essa deterioração, no entendimento dele, é justamente esse desgaste semântico, né, ou essa banalização dos termos e das palavras. Então, na sua obra, por exemplo, sobre ética,
ele já chama a atenção para isso. Ele mostra como que a palavra ética, o termo ético, ética é uma palavra extremamente banalizada, né? O seu conteúdo semântico, o seu significado se tornou muito pueril, né? E uma polivalência enorme, né? Ou seja, o termo é usado nas mais diversas situações e contextos totalmente diferentes. E ele, quando faz referência à mística, ele diz que, infelizmente, isso também aconteceu com a palavra mística, né? E eu diria, aí já acresce o meu, na minha opinião, que também existe um certo desgaste semântico com a palavra filosofia, né? Então, são termos que nós devemos tomar muito cuidado, porque quando nós falamos em filosofia ou quando falamos em mística, não é muito claro o que a maioria das pessoas entendem por esses dois termos, né? Você vai numa livraria e vai numa estante, na parte que está escrito filosofia, entra de tudo ali, né? Aparece de tudo. E da mesma maneira, se você tiver uma parte também reservada à mística, vai entrar ali muita coisa, né? Que eu não sei até que ponto realmente os livros que estão ali realmente dizem respeito, né? Nem à filosofia, nem à mística. Então, são termos, palavras que têm um desgaste muito grande, e o Padre Vaz, aqui no caso, ele foca na sua introdução, primeiramente, esse desgaste da palavra mística, né? E o que ele coloca é que o significado nobre dessa palavra, que existia lá no seu original, quando ela surge, né, acabou designando cada vez mais um certo tipo de fanatismo, né? Além disso, é um fanatismo com um conteúdo passional extremamente intenso e, portanto, com uma larga dose de irracionalidade. Então, é muito comum, quando você usa a palavra mística, ou quando se fala de misticismo, as pessoas entendam que a mística, né, essa coisa que envolve muito a questão das paixões, né, dos sentimentos, das emoções, ou de determinados transes, ou de fenômenos portentosos, etc., e, portanto, com uma dose, né, de irracionalidade, ou seja, uma coisa que de fato vai contra a razão e anula a racionalidade humana, né? Bom, devido a isso, o padre diz, vão surgindo expressões extremamente estranhas, né? Tipo a mística do partido político, a mística do clube esportivo, a mística, né, de não sei o quê. Então ele diz, bom, isso na realidade não tem sentido nenhum se nós levarmos em consideração toda a dimensão etimológica do termo, né, e principalmente o significado da palavra mística nas suas origens, né. Segundo o Padre Vaz, todas essas mudanças ou todas essas expressões, elas seriam inocentes ou poderiam ser entendidas como inocentes se elas se não estivesse subjacente a elas uma inversão profunda da ordem que deve reinar em nossa atividade psíquica e espiritual. Ou seja, o ser humano, querendo ou não, ele tem uma estrutura, né? Existe, de fato, elementos em nós ali que é profundamente constitutivo no nosso ser. Se é assim, né, ou seja, existe uma ordem no âmbito da nossa vida psíquica e existe uma ordem no âmbito da nossa vida espiritual. Então, para o Padre Vaz, essas expressões não são ingênuas. Não são ingênuas porque está subentendido nelas uma inversão profunda nessa ordem psíquica e espiritual. E evidentemente que isso tem implicações extremamente relevantes, digamos assim. A partir disso, então, ele procura mostrar, levando em consideração o sentido original da palavra mística, ele apresenta, né, uma primeira definição extremamente simples do que seria a mística. Então, no entendimento dele, a mística seria uma forma superior de experiência de natureza religiosa ou
religioso-filosófica, né, que se desenrola normalmente num plano transracional, não aquém, mas além da razão, mas, por outro lado, mobiliza as mais poderosas energias psíquicas do indivíduo. Ora, o que significa tudo isso? Né? Ou seja, essa definição ela tem elementos aqui extremamente importantes que mostra de fato, né, nós vamos ver isso do ponto de vista histórico, ou seja, como isso realmente aconteceu a partir do pensamento, né, de determinadas escolas filosóficas, de autores ali, que essa articulação de filosofia mística realmente aconteceu do ponto de vista histórico. E nós vamos ver também que existem motivos suficientes para dizer, né, do ponto de vista sistemático, que essa relação ela é no mínimo exequível, né, e plausível, que tem sentido de fato. Né? Ora, o que ele diz na definição? Que a mística é uma forma superior de experiência. De qual experiência? De uma experiência de natureza religiosa, em primeiro lugar. Então, não estamos falando de uma experiência qualquer, né? Ou de qualquer tipo de experiência que o ser humano pode ter na sua vida, mas estamos falando de uma experiência que tem uma identidade, uma natureza muito específica. Então, é uma experiência de natureza religiosa, ou, no máximo, uma experiência de natureza religioso-filosófica. Né? Então, depende do autor. Ou seja, em alguns autores, a mística vai ser vista como uma experiência de nível superior, né? Uma experiência numa forma extremamente superior, mas num âmbito apenas religioso, enquanto que outros vão entender que essa experiência ela está tanto no âmbito religioso quanto no âmbito filosófico. A partir disso, o Padre Vaz chama a atenção de uma outra coisa. Ele diz que essa experiência, né, ou essa forma de superior de experiência, que tem um aspecto religioso e filosófico, se desenrola num plano transracional. Esse termo é muito interessante porque geralmente nós usamos a expressão racional ou irracional. E aqui o Padre Vaz nos apresenta uma terceira modalidade. Ou seja, existe aquilo que é racional, portanto, que está submetido aos princípios e à lógica da razão natural, né, da luz natural da razão. E existe aquilo que é irracional, ou seja, que vai contra a razão e que está aquém da razão, né? Está fora dos princípios da própria razão. Mas aqui ele coloca que a experiência mística não é nem racional, nem irracional. Ou seja, ela se desenvolve, né? Ela vai se estabelecendo num plano transracional, ou seja, num plano que está para além das categorias da razão, dos princípios da razão, mas que não está fora da razão, ou seja, que não está aquém da razão. Então, de uma certa maneira, a razão participa disso. Então, não é totalmente racional, né? Por isso que a experiência mística é uma experiência que vai para além da razão, por isso é transracional, né? Transcende, vai além das capacidades naturais da razão, mas, por outro lado, não está aquém, ou seja, não está à margem, totalmente fora das possibilidades racionais. Ao contrário, segundo ele, essa experiência, essa forma superior de experiência, que é a experiência mística, ela mobiliza as mais poderosas forças psíquicas que o indivíduo tem. Ou seja, quais são essas forças psíquicas? Né? Então, evidentemente, se nós pensarmos em forças psíquicas no sentido, né, entendendo psique como alma, e compreendendo a alma não só como aquilo que vivifica, mas também como aquilo que dá forma, que organiza, que estrutura, e que é o princípio primeiro das operações vitais. Ou seja, nesse sentido, então, a experiência mística ela acaba mobilizando
né, profundamente a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa memória, a nossa imaginação e por aí vai, né? Toda essa dimensão do nosso psiquismo, seja no sentido das potências mais elevadas ou daquelas que são inferiores. Portanto, segundo o Padre Vaz, dessa experiência brota uma intencionalidade, né? Uma intencionalidade que é intrínseca, que é própria da experiência mística, da originalidade dela. Essa intencionalidade que surge daí vai orientando e vai apontando, vai levando o ser humano para uma realidade transcendente, né? Essas energias, essas forças presentes ali na própria experiência, que levam à intencionalidade, que vai conduzindo o homem a uma realidade transcendente, leva, portanto, o ser humano, ou possibilita o ser humano, a atingir altas formas, tanto de conhecimento quanto de amor, né? Ou seja, do ponto de vista do Padre Vaz, aquilo que é possível alcançar de mais elevado nessa vida, do ponto de vista do conhecimento e do amor, em relação a essa realidade transcendente, é alcançado justamente por intermédio dessa forma superior de vivência, de experiência, que é a experiência mística. Ora, até então, ele está expondo, né, repito, ele está explicitando e definindo a mística e a relação dela com a filosofia a partir do seu sentido original, portanto, presente lá no mundo antigo, ou no máximo em continuidade com a questão do medievo. Mas na própria sequência da introdução, ele também salienta que começou a surgir, no contexto moderno, né, uma utilização, ou um sentido moderno, do termo mística. E essa utilização moderna da palavra mística designa, geralmente, convicções, comportamentos ou atitudes cujo objeto está circunscrito aos limites do nosso ser no mundo. Então, quer dizer, isso é muito sério, né? Se mística indica convicções, comportamentos ou atitudes que estão delimitados ao nosso ser no mundo, evidentemente que isso vai gerar uma consequência séria, porque além de se circunscrever, né, comportamentos e atitudes que estão simplesmente ligadas ao ser no mundo, tudo isso é envolvido também, segundo ele, de uma nuvem passional profunda, né, que acabou obscurecendo profundamente o olhar da razão. Ora, qual foi então, né, a inversão aí que ocorreu e o desvio que ocorreu? O desvio é que, dentro de todo esse contexto, as forças, as nossas estruturas naturais, né, e também as nossas prioridades espirituais, elas foram se desviando de todo um domínio de transcendência para um domínio da imanência. Ou seja, o domínio da imanência se tornou o termo último da intencionalidade constitutiva do espírito humano. Ou seja, o ser humano tem toda uma corporeidade, evidentemente, segundo o Padre Vaz, existem categorias estruturais. Essas categorias estruturais, em primeiro lugar, é a corporeidade, em segundo lugar, é o psiquismo, e em terceiro lugar é o que ele chama de espírito. Mas o ser humano não tem apenas categorias de estrutura, ele tem categorias de relação. Então, pela corporeidade, se estabelece ali uma categoria de objetividade, e por intermédio dessa categoria de relação de objetividade, o ser humano entra em contato com o mundo e é um ser no mundo. Não só está no mundo, mas é um ser no mundo, né? Portanto, ele não tem só uma presença natural, mas ele vai ter também uma presença intencional, um modo peculiar de se colocar no mundo, e, portanto, desse próprio contexto, já podemos falar até de um eu corporal, que já se manifesta ali em toda essa dimensão
corpórea, mostrando que o nosso corpo não é apenas um corpo no sentido físico, biológico, ele também é isso. Mas o corpo humano também é um corpo próprio, né? É o meu corpo que expressa, de fato, já toda uma subjetividade e uma maneira pessoal de ser. Ora, o psiquismo, que é a segunda categoria constitutiva, pressupõe também uma categoria de relação que é a intersubjetividade, né? Ou a questão da alteridade. Então, por intermédio do meu psiquismo, pela categoria de relação de intersubjetividade, eu entro de fato em contato em relação com o outro. E pela categoria de espírito, pela relação de transcendência, eu entro em contato com o absoluto. Eu busco essa questão do absoluto. Ora, para o Padre Vaz, de fato, o ser humano, enquanto ser vivo, né, e aqui mais ou menos seguindo a linha de Aristóteles, de São Tomás, né, ou seja, o ser humano é um ser vivo, portanto, ele tem ali uma alma, né, se entende por alma o princípio vital, o princípio de vida, e principalmente aquilo que é a forma do corpo vivo. Então, tanto uma planta quanto um cachorro, como o ser humano, tem uma alma. Porém, a alma do ser humano é uma alma racional, né? E pela sua própria estrutura, pelo seu modo de ser, por aquilo que ela realiza, né, pelas operações e atividades realizadas por ela mostra, ela indica, né, que essa alma racional do ser humano, ela tem também um certo aspecto que vai além das forças, das possibilidades ou das potencialidades da matéria. Né? Se é assim, essa alma racional, ela pode ser chamada também de espírito. Por que ela pode ser chamada de espírito? Porque ela tem duas grandes potências, que é a inteligência e a vontade, que faz com que ela possa ter uma abertura à totalidade do ser. E a partir do momento que ela tem essa abertura à totalidade do ser, é por isso que, pela inteligência principalmente, vivencia-se uma intencionalidade. Ou seja, é próprio da natureza e da essência da inteligência voltar-se para o ser, buscar o ser e tentar atingir a verdade desse ser, né? Mas não só. Então, repito, essa intencionalidade, ela é própria da inteligência, portanto, voltar-se para o ser ali que se apresenta no plano da imanência, mas não só isso. É constitutivo também dessa categoria do espírito, por causa da inteligência e da vontade, ter uma abertura à totalidade do ser. Portanto, não só a questão da imanência, mas também da transcendência. Logo, na medida em que a modernidade vem e muda um pouco o sentido do termo mística, o que ocorre? Né? O que ocorre é que ocorre um desvio, né, para o domínio da imanência. E toda essa abertura à transcendência, que é constitutiva, ela simplesmente vai como se anulando, né? Ou seja, ocorre um desvio para o domínio da imanência e, portanto, o termo último da intencionalidade, que é constitutiva do nosso espírito, enquanto intelectivo e volitivo, ele se fecha e fica circunscrito, principalmente ali no âmbito da imanência. Essa inversão para o Padre Vaz é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria que vai gerar, evidentemente, muitas dificuldades para o próprio ser humano e, enfim, para a cultura ocidental em geral, né? E aí ele coloca que essa inversão ela teve lugar em várias situações, em várias realidades no Ocidente, né? E ele fala que é por causa disso que foi surgindo, então, um monte de místicas banais, né? Que aprisionavam o ser humano ali num monte de questões passionais. Da mesma forma que foram surgindo um monte de mística, né? Que, de uma certa maneira, né?
foram se apegando à ideia de progresso e de desenvolvimento, ligado, portanto, a toda uma ciência, uma razão científica, como também toda essa inversão ocorreu fortemente, segundo ele, quando houve, né, essa captação da mística, principalmente pela política, nesse contexto mais moderno, enfim, e contemporâneo. E para o Padre Vaz isso é um grande problema, porque, de fato, quando você pega esse universo da política e o universo da mística, é muito diferente, né? Porque é preciso analisar tanto do ponto de vista do sujeito como do ponto de vista do objeto, né? Então, do ponto de vista do sujeito, a experiência mística ela tem um lugar num plano transracional, como eu já disse. Ou seja, a experiência mística ela começa a ocorrer de fato quando começa a acessar todo aquele plano do discurso da razão, né? E ali, de fato, naquele momento, ocorre uma convergência, né? Então, quando o discurso da razão cessa, o amor e a inteligência vão convergindo na fina ponta do espírito. E vão convergindo para onde? Para quê? Para o estabelecimento de uma experiência inefável do absoluto, né? Que arrasta ali consigo toda a força presente na alma do ser humano, né? Isso do ponto de vista, evidentemente, do sujeito. Vale dizer, portanto, que da parte do sujeito, a experiência mística é absolutamente singular, né? E é por isso que ela não pode ser partilhada, não tem como. Ou seja, cada um, de fato, quem vivenciou, entendeu aquilo, é a pessoa que usufruiu dessa experiência, né? Então, nós vamos vendo aqui, tá certo? É que na experiência mística, a razão ela vai transcendendo a si mesma, mas transcendendo a si mesma voltada para onde? Voltada, né? Ela volta toda a sua intenção, por isso intencionalidade, né, ao absoluto, né? Enquanto que na política, por exemplo, se volta ali, a razão desempenha, né, todo o esforço numa tarefa dialogal, buscando um consenso para se estabelecer ali entre os indivíduos o melhor tipo, por exemplo, de sociedade, né? Então, a partir disso, né, enfim, o Padre Vaz vai mostrando realmente que foi um grande problema, né? No restante da introdução ele chama bastante atenção para isso, dessa posse aí, dessa captação da mística pela política, ele realmente não concorda com isso. Mas devido a essas considerações iniciais, é por isso que no capítulo 1, ele também salienta que antes de entrar em todo aquele aspecto histórico da mística, né, no contexto da história da filosofia, é preciso explicitar um pouco melhor o que de fato se entende, né, por experiência mística, ou seja, o que é esse conceito, né? Como entender essa figura conceptual que é a experiência mística. E aí ele faz uso, ele chama a atenção para um trabalho extremamente importante, né, do Jean Moreau. O Jean Moreau escreveu uma obra chamada L'Expérience chrétienne, né, a experiência cristã, em 1952, né, tem esse texto. E o Jean Moreau, as reflexões dele foram muito importantes, porque justamente ali naquele contexto, né, de a partir de 1950, tinha muito debate nesse sentido, ou seja, não só ali, mas a gente sabe que na história da filosofia, o próprio conceito de experiência,
ele já é extremamente problemático, né? Ou seja, nós usamos a palavra experiência, mas não é uma coisa assim tão evidente, né? Quando ter a experiência de algo, o que é a experiência, né? E a tendência da maioria das pessoas é entender a experiência como uma coisa meramente sensível, né? E principalmente no seu sentido experimental, no seu sentido científico. Então, o Jean Moreau, né, e aí o Padre Vaz lembra isso, ele explicita isso daqui, né, mostrando que quando nós falamos em experiência, nós temos que ter claro que a experiência pode ser entendida no seu sentido experimental e no seu sentido experiencial. E que há uma diferença muito grande aqui, tá? Ou seja, o experiencial é o campo de uma experiência estritamente pessoal, né? Obedece ali uma estrutura definida, há a obediência a uma estrutura definida, porém está circunscrito a uma experiência estritamente pessoal, né? Isso é o experiencial. Então, quando eu digo eu tenho uma experiência mística ou uma experiência de Deus, no máximo isso tem sentido no sentido experiencial. Ou seja, eu ter uma experiência do divino, do sagrado, é justamente ter a experiência enquanto experiencial. Ou seja, eu tive uma vivência e um encontro extremamente pessoal com essa realidade transcendente, ou com esse divino, com esse sagrado. Enquanto que a experiência no sentido experimental, aí é outra coisa. O experimental é o domínio da experiência científica, né? Da empiria, da presença ali de fato dos sentidos e de toda a metodologia científica com as suas condições e as suas regras. Então, isso é muito importante para que nós possamos ampliar a reflexão, né? Nesse sentido, né? Porque muitas pessoas de cara negam, né? Falam, olha, não tem sentido nenhum falar em experiência de Deus ou em experiência mística, porque experiência pressupõe tocar, ouvir, cheirar, ver, né? Não, não é bem assim, ou seja, esse é o dado bruto, é o empírico, é o âmbito aí meio que do experimental, sendo que no experimental o que está mais presente de fato é a experiência no sentido científico, que pressupõe ali toda a metodologia. Agora, o experiencial não, é vivência, né? É uma experiência interior, extremamente pessoal. Logo, o Padre Vaz diz, olha, a experiência mística, ela se classifica no âmbito experiencial e não experimental. E os primeiros teóricos da mística são aqueles que tiveram essa experiência, né? Ou seja, eles dão o seu testemunho, não experimental, mas experiencial, daquilo que de fato eles vivenciaram, né? Agora, é óbvio, ele diz, é necessário que toda uma visão pluridisciplinar, pois a experiência mística é um fenômeno totalizante, no qual estão integrados todos os aspectos da complexa realidade humana, ou seja, eu tenho que levar em consideração ali várias coisas, porque é essa totalidade da realidade humana que está presente. Então, quando se fala em experiência mística, e ele lembra que justamente, né, o pensamento do Rudolf Otto, né, a famosa obra do Otto, Das Heiligen, né, O Sagrado, e aí ele lembra justamente isso, né, falando que, olha, numa primeira aproximação, para poder entender um pouco isso, nós temos que lembrar que nessa dimensão da experiência mística, entra-se ali no terreno, né, do absoluto, do outro absoluto, do totalmente outro, né, que vai se apresentando num perfil extremamente misterioso, né? E aí é nesse contexto que eu tenho então essa experiência do sagrado no âmbito experiencial. Agora, a experiência mística, ela se apresenta assim dentro da esfera do sagrado, mas caracterizado
pela certeza de uma anulação da distância entre o sujeito e o objeto. Ou seja, no primeiro momento, esse outro absoluto, ou esse totalmente outro, como Rudolf Otto nos lembra, né? Ele se apresenta como um mistério tremendo, né? Mas na experiência mística, nessa experiência do sagrado, não há essa distância a mais que o mistério tremendo coloca, mas sim é um mistério fascinante, né? É um mistério fascínio, né? Que nos fascina, que nos atrai, que nos seduz, mostrando justamente que essa distância, né, entre o humano e esse sagrado, o sujeito e o objeto, aquilo que está imposto ali, interposto, está se anulando. E, portanto, nesse mistério de fascinação, vai se despertando, né, um apelo a uma forma de união profunda, né, aonde de fato vai se aproximando cada vez mais dessa realidade divina. Ora, essa vivência, né, e essa forma de união, Padre Vaz lembra aqui, então, alguns aspectos do pensamento de Maritain, mostrando que esse aspecto de fascinação que leva, né, e que desperta um apelo de se unir, nele acaba prevalecendo um aspecto não só participativo, mas fruitivo. E esse movimento tendencial, ele acaba estabelecendo uma quase identidade com o absoluto. Evidente que não é uma identidade absoluta, senão anularia a identidade e a pessoalidade do sujeito que está tendo a experiência mística, né? Mas é uma quase identidade que leva, portanto, a uma transformação radical da existência daquele que vivencia isso, daquele que passa por essa experiência, né? Por isso que ele diz: podemos adotar de fato aqui o que diz Maritain. Segundo ele, a experiência mística consiste essencialmente numa experiência fruitiva do absoluto, né? E, portanto, enquanto experiência fruitiva, ela se exerce através de um tipo de conhecimento do seu objeto e da adesão afetivo-volitiva que transcende o modo usual de operar das nossas faculdades superiores de conhecer e querer. Então, quer dizer, se de fato a experiência mística é uma experiência fruitiva, dela decorre um tipo de conhecimento dessa realidade, mas um conhecimento que não é exatamente igual ao tipo de conhecimento que nós estamos acostumados, e a adesão que nos leva também a exercitar, que é afetivo-volitiva, também transcende o modo usual como nós vivenciamos os nossos afetos, né, e os nossos atos volitivos. Portanto, tanto no âmbito do conhecer, ligado à nossa inteligência, quanto no âmbito do querer, ligado à nossa vontade, que são as duas nossas grandes potências e faculdades superiores, né, de fato se estabelece uma intencionalidade objetiva de ir de fato em direção a esse absoluto, buscando, portanto, ultrapassar todo tipo de contingência e de relatividade dos objetos que se oferecem a nós no dia a dia, na nossa experiência ordinária, digamos assim. E aí, para o Padre Vaz, ou seja, é possível encontrar na história da filosofia uma cadeia imensa de testemunhos e análises sobre essa questão. Não só no âmbito das tradições religiosas, como também no âmbito de tradições filosóficas. E aí, a partir disso, ele diz, nós vamos realmente vendo que esse fenômeno da experiência mística, ele não implica necessariamente fenômenos extraordinários, né? E muito menos anormais, mas implica outras coisas, aonde nós vemos que se estabelece ali de um ponto o sujeito, que é o místico, né? Do outro lado, o mistério, que é o objeto, né? E a mística, que é justamente a reflexão
sobre essa relação entre o místico e este mistério. Então, no nosso próximo encontro, eu pretendo explicitar um pouco mais isso e, nesse capítulo 1 do Padre Vaz, mostrar como, de fato, historicamente falando, a partir dessas reflexões sobre o místico, o mistério e a mística que se dá, quais são, de fato, os elementos antropológicos que entram nessa vivência mística, e vocês vão ver que são vários pontos aí que são importantes, né? Ou seja, como compreender, né, o que se chama, né, de interior, exterior, inferior, superior e por aí vai. Vai se estabelecendo determinados esquemas de pensamento, né, onde vai se compreendendo cada vez mais qual é o lugar da inteligência, da vontade, dos afetos, etc., né? Enfim, da estrutura humana na sua totalidade, buscando não só a dimensão da imanência, mas principalmente a dimensão da transcendência do absoluto. É isso. Alguém tem aqui alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente pode falar antes de eu encerrar. Vamos explicar a epistemologia da mística, além do racional, desde já. Então, Marconi, é isso que nós vamos ver na próxima aula, né? Ou seja, essa questão da mística que vai além do racional, para a gente poder entender melhor, nós precisamos entrar justamente nessa logística, né? Ou seja, o que é, por exemplo, uma inteligência espiritual, né? Como que são determinadas... porque o que o Padre Vaz vai tentar mostrar é que em toda essa reflexão histórica, apesar das variantes dos filósofos, das diferenças, segundo ele, nessas reflexões sobre a mística que os filósofos fizeram, foi se estabelecendo o que ele chama de invariantes fundamentais. E essas invariantes fundamentais, elas mostram, de uma certa forma, né, que a experiência mística, ela pressupõe uma certa estrutura antropológica. Então, é como se o homem, constitutivamente, ele tem... É possível a experiência mística, porque no seu ser existe algo que possibilita isso. Então, para a gente poder explicar essa epistemologia da mística além do racional, nós temos que ver que, de fato, quais são as nossas forças e energias que estão ali em jogo e como que elas participam, como que elas entram ali e que vai além simplesmente do discurso racional. Lógico que para isso nós vamos ter que delimitar um pouco, né, a diferença do que é razão, do que é inteligência, o que é realmente a vontade, os afetos. Então, essa estrutura antropológica ela é muito importante por causa disso, né? Então, quando ele fala antropologia da experiência mística, ele quer dizer o seguinte, qual é o pressuposto antropológico que está por trás da experiência mística. Por isso que, uma coisa que o Padre Vaz vai defender, vai dizer abertamente, ele vai dizer por que muita gente entendeu tudo errado a experiência mística? Porque se partiu de uma antropologia reducionista, né? Ou seja, partiu-se de uma compreensão do fenômeno humano, da realidade humana, extremamente reducionista. E aí, portanto, isso é óbvio que condicionou e levou a uma interpretação e um entendimento da experiência mística extremamente confuso e equivocado. Tá? É isso. Deixa eu ver. Gilberto, eu não entendi aqui. Salvador Oz, Garcia. Explica que a experiência vem de... Aí tem que ver como ele coloca isso, né? Ou seja, como que esse Salvador coloca que a experiência de si, pelo que eu entendi, né? Ou seja, na medida que vai ter a experiência de si mesmo, conhecendo a si mesmo como pessoa, vai ter a experiência mística. Não sei. Eu acho que não. Tem que ver como coloca isso. Porque, veja bem, a experiência mística não é a experiência que o ser humano tem de si mesmo, né? É a experiência que ele tem do absoluto. Por mais que tenha um desejo profundo de unidade,
ele não é absoluto, né? Ele de fato, lógico que aqui eu estou falando no geral, uma coisa é a experiência mística no contexto cristão, por exemplo, né? Outra coisa é um plotino, mas a gente vai ver isso daí, né? Depois, aqui, professor, se não praticarmos a mística na racionalidade, ela é capaz de se desenvolver internamente, mesmo que a pessoa não tenha experiência? Não, é outra coisa, ou seja, por isso que uma coisa é a experiência religiosa, viu? A experiência religiosa é uma coisa, a experiência mística já é uma coisa muito mais profunda que a experiência religiosa, né? Então, existe um conjunto de experiências, né? A experiência mística, de fato, é ter essa experiência do divino, do sagrado, né? No mais íntimo do seu ser, e, portanto, entra, assim, a participação das suas potências mais elevadas ali na sua alma. Então, no fundo, não é uma mística na racionalidade, não é isso. Porque veja que a experiência mística, ela não está aquém da razão, mas ela está além, ela vai para além, né? Então, não é fazer uma mística na racionalidade, mas é ter uma experiência do divino e do sagrado que não pressupõe a anulação ou negação da sua natureza racional. É nesse sentido, né? Então tá bom, pessoal. Obrigado pela presença e pela participação de todos. Então vai ficar gravada essa live, né? O Adriano está perguntando qual é a obra do Padre Vaz. Adriano, a obra chama-se Experiência Mística e Filosofia na Tradição Ocidental, das edições Loyola. Tá bom? É um livro fininho, bem interessante. Então, quarta-feira que vem, eu pretendo, né, se Deus quiser, continuar, então, explicitando aqui um pouco essa questão a partir do pensamento do Padre Vaz, tá? Meus amigos, obrigado. Então, se vocês... Quem não se inscreveu ainda no meu canal, pode se inscrever, né? Aqueles que ainda não são inscritos. Quem quiser também me acompanhar pelo Instagram, se não me acompanha, e também tem o meu canal no Telegram, né? Que tem lá conteúdos específicos, tá? E se vocês puderem compartilhar com outros, eu agradeço. A finalidade apenas é de divulgação e informação. Forte abraço, boa semana a todos, né? E Deus abençoe. Tchau, tchau.